Boa tarde, pessoal. Vamos começar nosso estudo, nossa leitura e discussão com os textos de Lacan. Acho que a gente, pensando nessa seleção dos textos, né, eu achei interessante a gente começar pelo Estádio do Espelho. É um texto super importante. É, o título completo, né, O Estádio do Espelho como formador da função do eu, tal como nos é revelada a experiência psicanalítica. E para a gente entender um pouquinho, eu sempre falei sobre contextualizar essa ideia de um estudo cronológico, né? Apesar dele colocar aqui, né, que é uma comunicação feita, né, no Congresso de Zurique de 1949, ele foi de fato, né, foi proferido nesse congresso. Tem uma versão anterior desse texto, que é de 1936, que o Lacan falou, estabeleceu, né, a apresentação no Congresso de Mariband. Então, o Estádio do Espelho, na verdade, ele é formulado pelo Lacan ali, a primeira apresentação dele foi em 1936. Então, bem antes desse texto aqui. Então, quando foi para esse Congresso de Zurique, ele já mexeu um pouquinho no texto, então ele já tem algumas modificações com relação ao texto original. Então, ele foi, né, a primeira vez que foi proferida foi em 36 e foi publicado de forma escrita em 37, né? Então, tem dois textos, os dois primeiros textos que o Lacan fala sobre o estádio do espelho, é esse de 36 e no de 38 também, quando ele fala sobre os complexos familiares na formação do indivíduo. Então, a gente percebe que esse daqui já tem algumas modificações e que é interessante a gente entender que o estádio do espelho, então, ele não é de 49. Em 36, o Lacan já estava falando dele, já estava teorizando sobre ele, né? Então, vou começar. Eu vou fazer. Não vai ser uma leitura linha a linha, como eu tinha conversado, como a gente fez no livro da Luciana. Eu selecionei alguns trechos, vou ler alguns trechos, alguns parágrafos, e aí queria que vocês se sentissem à vontade também. Se tiver algum trecho que chamou a atenção de vocês, que vocês marcaram aí na leitura, que eu não tenha comentado, abre o microfone, fala um pouquinho, né? Ó, isso daqui também me chamou a atenção. Ou então, eu pesquisei isso, o que que isso queria dizer, que é um jeito da gente também ir enriquecendo a nossa leitura, né? Então, se a gente for pensar, né, na função ali do estádio do espelho, é estabelecer uma relação do indivíduo com a realidade. E aí o Freud, ele trazia dois aspectos da realidade, tanto uma realidade interna, interior, que ele trazia como o in-welt, quanto a do mundo externo, que era o unwelt. Então, o estádio do espelho seria esse estabelecimento de uma relação do eu com o mundo, seja o mundo interior, seja o mundo exterior. E logo no título, né, ele tem uma nota de rodapé interessante, porque ele fala sobre esse eu. E a gente pergunta, quem que é esse eu que ele está falando? Então, na nota de rodapé, trata-se aqui em francês do G, o sujeito do inconsciente que vem grafado ao longo do texto, nessa edição, como eu, entre colchetes. E aí ele fala sobre, né, consultar a nota à edição brasileira. É interessante a gente ir fazendo essa leitura também, às vezes indo, recorrendo a algumas notas. Eu vou fazer isso em alguns momentos, porque ele explica um pouquinho do porquê que está usando aquele termo, ou de onde o Lacan usou essa referência. Então, se a gente vai lá no finalzinho dos escritos, na página 936, a gente vê que tem uma série de termos que o Lacan vai explicar um pouquinho, assim, um glossário dessa tradução, dessa versão brasileira dos escritos, né? Então, o Lacan coloca lá, e aí quem estabeleceu a versão brasileira traz uma série de comentários, né? Então, na 936, a gente tem falando um pouquinho sobre o G e o Moá. Então, para distinguir na tradução em português o uso do moi e do je em francês, adotou-se a solução análoga à utilizada no seminário 2. Então, sempre que a gente vê o je, o sujeito vai estar referindo ao sujeito do inconsciente e ele vai estar grafado entre colchetes. Então, o eu entre colchetes, a gente está falando do je, sujeito do inconsciente. Já o moi é convencionalmente grafado eu. Então, aqui, né, ele coloca o eu sem colchetes, né, esse uso normal. Então, sempre que a gente falar de G, seria esse sujeito do inconsciente. Isso vem de uma diferença do francês. Se eu quero falar em francês, eu sou, eu vou falar je suis, eu sou.
Agora, o Moá, ele é referido a mim também. Então, seriam duas formas ali de falar sobre o eu, só que sempre que a gente pensar no G, a gente está falando do sujeito do inconsciente, né? Então, vamos lá, pensar aqui, começar esse primeiro parágrafo. A concepção do estádio do espelho, que introduzi em nosso último congresso há 13 anos, então foi esse congresso de Mariband que eu falei. A Cíntia perguntou aqui, sujeito do inconsciente, deixa eu ver, ou da enunciação, sim. O Moá seria esse eu e seria o do enunciado. Então, a concepção do estágio do espelho, que introduzi em nosso último congresso há 13 anos, não me pareceu indigna por ter se tornado mais ou menos de uso comum no grupo francês, de ser novamente trazida à atenção de vocês. Hoje, em especial, no que tange aos esclarecimentos que ela fornece sobre a função do eu, aqui entre conchetes, então o G, na experiência que dele nos dá a psicanálise, experiência sobre a qual convém dizer que nos opõe a qualquer filosofia diretamente oriunda do cogito, né? Sempre que o Lacan se referia ao cogito, a gente precisa lembrar do cogito cartesiano, né? Que é o penso, logo existo. O Lacan ele vai propor uma modificação nesse cogito. Então a gente vai pensar com Lacan que é o existo onde não penso. Então, isso tem muito mais a ver com o inconsciente, tal como a gente conhece, né, do que penso, logo existo. Teria essa destituição do que seria o principal, seria o pensar e exatamente onde a gente não pensa, é onde né, ali coloca o isso vai se apresentar, né? Então, aqui ele vai falar sobre essa função para a psicanálise. Depois ele fala um pouquinho sobre algumas questões da psicologia, nada me chamou muito ali. E aí eu vim marcar na página 97. Então, ele fala sobre esse complexo virtual com a realidade. Então, sempre que a gente pensar nessa imagem que é refletida, nossa, sempre tem um aspecto que é do interior, mas que é do exterior também, que passa pelo outro, que passa pelo olhar do outro. E aqui a gente precisa pensar desde lá do bebezinho. Então, na 97. Esse acontecimento pode produzir-se, como sabemos, desde Baldwin, a partir da idade dos 6 meses, e sua repetição, muitas vezes, deteve nossa meditação ante o espetáculo cativante de um bebê que, diante do espelho, ainda sem ter o controle da marcha ou sequer da postura ereta, mas totalmente estreitado por algum suporte humano ou artificial, o que chamamos na França um trote-bebê, um andador, supera numa azáfama jubilatória os entraves desse apoio para sustentar sua postura numa posição mais ou menos inclinada e resgatar, para fixá-lo, um aspecto instantâneo da imagem. Então, acho que aqui, principalmente quem tem filho pequeno, já passou por essa experiência de como que é o reconhecimento da criança através do espelho, né? Então, tem uma certa curiosidade ali, quem que é esse outro, o que que é essa imagem que me é apresentada? E muito nesse período aqui, né, ele coloca nessa azáfama jubilatória, que é quando a criança ela começa a dar aqueles passinhos meio rápidos, assim, quase que meio desequilibrados, que a gente fica com o coração na mão, assim, de meu Deus, essa criança vai cair. Então tem um pouco a ver com isso, né? Como que essa imagem, que às vezes ela não consegue ainda nem se equilibrar direito, mas tem ali um adulto pronto a auxiliar esses primeiros passos, esse andar. E aqui a gente está falando, né, não mais nesses 6 meses, mas a criança um pouquinho maior, ali já perto de um ano. Essa atividade conserva para nós, até os 18 meses de idade, o sentido que lhe conferimos, e que é não menos revelador de um dinamismo libidinal, até então problemático, que de uma estrutura ontológica do mundo humano, que se insere em nossas reflexões sobre o conhecimento paranoico. Aqui, a gente poder pensar que nesse um ano e meio, também vai ter essas assimilações da criança sobre a sua imagem.
Então, lá no comecinho, o bebezinho recém-nascido é quase como se ela fosse uma extensão da mãe. E aos poucos é que ela vai percebendo que não é. Então, é importante esse movimento, esse processo de separação ali da mãe e do bebê. Deixa eu ver se só tem o microfone aberto. Acho que pronto. Então é importante esse movimento de separação da mãe e do bebê, porque até então o bebê ele tá ali totalmente à mercê do desejo da mãe, ele tá como objeto desse desejo da mãe. E aí o que que faz essa função, né, de interditar? É o nome do pai. Então, o nome do pai, ele entra ali como algo relativo à lei, como uma inscrição simbólica, e quando tem uma falha nessa inscrição simbólica, é o que a gente vai pensar como fora a inclusão do nome do pai. A gente vai estar falando das psicoses. Por isso que ele faz essa referência aqui ao conhecimento paranoico ou da paranoia. Porque a paranoia seria uma dessas faces dentro das psicoses, né? Então, é o nome do pai que vai fazer com que tenha essa separação ali também da mãe e do bebê, pensando que o sujeito não fique à mercê, seja objeto do desejo da mãe. Então, quando isso não acontece, quando tem alguma falha nessa simbolização, nessa internalização da lei, operada pela metáfora paterna, é quando a gente vai ter a questão da psicose. Tudo bem até aqui? Diga, Larissa. Se você puder falar um pouquinho do nome do pai, que não é só quem faz uma função paterna, nem sei se tem a ver, só uma pergunta, mas também, tipo, quando a mãe vai atrás de uma outra coisa, de um trabalho, tem a ver com isso, que aí o bebê vê que a mãe, vê entre aspas, nem consigo, que a mãe deseja uma outra coisa que não ele, aí começa a desejar, eu queria saber se tem a ver com isso, assim, um pouquinho. Uhum. Por favor. Isso do nome do pai não tem a ver com o pai, com essa função masculina, mas com a internalização da lei. Então, isso pode ser, essa função pode ser exercida por qualquer outra pessoa que esteja nessa função de cuidado, mas que vá denotar essa divisão, essa separação. Mas, de fato, esses outros elementos que você falou também vão compor esse momento, esse primeiro momento de separação ali. Então, logo no comecinho, o bebê chora, né, e a mãe aparece. Então ela vem e vai suprir a necessidade ali que seja, né? Tem até aquilo que falam, né? Ai, mas a mãe, ela sabe qual que é o choro da criança. Isso gera uma angústia danada nas mães, porque a princípio não tem nada que venha com esse manual do o que cada choro significa. Mas a mãe, ela vai tentar suprir. Ah, tá molhado? Não tá. Tá com fome? Não tá. É sono, é dor, é cólica. Então, vai haver uma prontidão ali em tentar sanar qual que é o problema que está fazendo aquele bebê chorar, né? E aos poucos vai se percebendo que ele chora e às vezes a mãe não aparece ali de pronto, ou aparece uma outra pessoa, né? Ou ela, né, vai se estabelecendo, como você colocou, né? Essa relação da ausência da mãe, vai trabalhar, enfim. Então vai percebendo esse movimento de separação também. Mas no sentido, quando a gente fala em metáfora paterna, tem a ver com o nome do pai, com essa inscrição via linguagem e a gente separar essa coisa de que tem a ver com o pai, a figura do pai, o pai na realidade, mas o exercício da função. Então, às vezes é algum outro homem que exerce essa função, às vezes é uma mulher que exerce essa função, mas que vai ter esse sentido de inscrição no simbólico, essa separação ali com relação à lei. E não é uma lei, isso é interessante a gente pensar também, não é uma lei jurídica, uma lei externa, mas uma lei da estrutura simbólica. Então, quando isso falha, é o que a gente fala que vai ter com relação às psicoses. Aí eu não vou entrar muito no mérito de metáfora paterna aqui, senão a gente não vai avançar, né, no texto, mas a gente vai falar ainda muito sobre isso quando a gente estiver estudando o texto de todo um tratamento possível ao tratamento das psicoses. Porque lá a gente vai estudar exatamente a metáfora paterna, a questão do nome do pai, o desejo da mãe. Então a gente vai ver esquema I, esquema R, esquema L, esquema Z. Então a gente ainda vai chegar nesse ponto. Aqui são ainda essas elucubrações mais iniciais. Cadê? Diga, Carol. Lore, na verdade, eu acho
que nesse finalzinho você já até respondeu um pouco do que eu queria perguntar. Se o estádio do espelho ele se reatualiza, se essa alienação na demanda da mãe, que ele está falando aqui, é na alienação na demanda do outro, se isso vai se reatualizando ao longo da vida. É exatamente isso. Não é a gente pensar que isso aconteceu lá na infância e beleza, se resolveu. É como se isso a todo instante estivesse se atualizando na vida, né? Então, não é um momento, né? Acontece isso, pronto. E aí a gente começa a ter essa nossa imagem, porque a nossa imagem está o tempo todo se modificando, e aí muito com essa influência também desse olhar do outro, né? E aí a gente já vai pensando o quanto ainda hoje, em alguma medida, a gente está sujeitado a esse olhar do outro e que modifica a nossa forma de olhar para esse espelho, quando pensar no espelho não necessariamente também como o espelho físico, mas como nós vemos a nossa imagem, de forma interior e de forma exterior. Exemplo, a gente vai ter aí uma série de distúrbios de imagem, né, uma série de problemas com relação à imagem. Então, de pessoas que se veem muito mais acima do peso ou abaixo do peso do que o que são, ou se veem pessoas feias, ou né, tem uma questão com a autoimagem ali prejudicada, não se acham bonitas. Então, tudo isso tem relação e que isso chega na nossa clínica. Interessante pensar, né? A gente está estudando história do espelho, esse negócio do bebezinho, da separação da mãe, mas tem a ver com como nós nos vemos, com essa relação interior conosco e com a relação com o mundo. E a gente está o tempo inteiro. Eu brinco que existe pitaco sobre o peso, né? Acho que é o pitaco universal. Então é sempre assim: nossa, você engordou. Aí se você emagrece, nossa, você emagreceu. Aí se você começa a treinar, né? Você fica mais forte. Nossa, como você tá forte. Então, assim, é o comentário universal, é sobre a imagem do outro, o corpo do outro. E isso vai influenciar na forma como a gente se vê também. Então, isso, gente, quer mais atualidade do que isso, no que a gente escuta na clínica, né? Então, acho que achei perfeita a pergunta da Carol, que é justamente para a gente não ter essa visão de que isso acontece e pronto. Então, isso vai se atualizar ao longo de toda a nossa vida. Muito boas perguntas, gostei, tô gostando de vocês interagindo aí. Vou continuar mais um pouquinho. Cadê? Vanessa, diga. Ô, Lorena, quando você fala da reatualização, como ela disse, essa atualização constante que a gente tem dessa imagem do espelho, mas em certa medida ela está ligada à primeira. Tá. Dificilmente vai ter uma modificação tão grande, por exemplo, a ponto de é, modificar a estrutura, não existe essa modificação de estrutura, por exemplo, então, em alguma medida, está referida a essa primeira. É porque senão dá a impressão de que essas reatualizações, a primeira ela se torna meio que esquecida. Quando na Não, realidade não é. Ela está sempre andando junto com essas novas atualizações que você vai tendo, com essas novas imagens que vêm aparecendo. exato. Não, muito, muito bom seu comentário, porque de fato vai ter relação com essa primeira, com essa que é a inscrição do ser na linguagem, né, em alguma medida. Então, as outras vão sendo atualizações dessa. Se a gente for pensar até no sentido de, sei lá, você tem um aplicativo no celular. A gente vai tendo as atualizações, mas não deixa de ser aquele aplicativo. Ele pode ter quantas modificações, quantas atualizações ele tenha, mas ele guarda ali uma certa forma daquele aplicativo. Então, nessa questão do estágio de espelho, a gente pode pensar nesse sentido de que essa primeira formação da imagem, ela é importante e as outras que a gente vai tendo, às vezes vão sendo referidas a essa primeira, esse começo. A Kelly colocou, né? Por isso que o texto cita o eu ideal. Alguém levantou a mão, mas para mim tá aparecendo um número só. Não sei quem é, mas pode falar. É Ana Clara. Com relação a essa questão da atualização, né, e quando a colega falou disso que volta para o estado do espelho inicial, está relacionado também aos significantes, não é isso? Sim, É por isso que o que passou, de certa forma, não é esquecido, mas atualizado, por causa isso. dessa questão da cadeia significante. Isso. Então, por exemplo, ali a gente está pensando ainda nesse começo dessa inscrição na linguagem. Hum, Mas o bebê ele é dito, né? Então os pais eles vão dizendo.
do quanto esse bebê é lindo, é inteligente, que tem a ver com essa fase mais jubilatória que o Lacan coloca aqui no texto. Então, vão se atribuindo características, por exemplo, a esse bebê, que vai crescendo e vai se apropriando dessas características ou dessas palavras que podem vir a ser significantes. Então, se a gente está pensando num significante que ele se articula em cadeia, esse vai se articular a outro e a outro e a outro. Então, alguns significantes que aparecem, por exemplo, no discurso atual de um analisante, podem ainda estar referidos àquelas primeiras imagens, àquela primeira assunção da imagem que o sujeito teve ao longo da sua formação mesmo, da sua formação do sujeito mesmo, enquanto ser. Não que o sujeito tenha relação com esse ser, não vou entrar nessa seara, que aí é outra coisa. A gente não está falando de uma ontologia do ser, mas está falando de como essa imagem é relacionada a significantes, mais do que essa imagem literal do que a gente vê no espelho, né? Então, nós somos formados pelos significantes. A Cíntia levantou e mais alguém que eu não estou vendo. Pode falar, Cíntia. A minha dúvida é assim, eu sempre considerei isso como um exemplo muito mais didático do que realístico. Até porque trata-se de um estágio e não de uma evolução no desenvolvimento. Como é que você enxerga isso? Isso é um modelo mesmo que o Lacan cria para explicar. Tem a ver com o modelo didático, de transmitir isso que acontece. Por isso que não é em fases, por isso que não tem isso de aos 6 meses acontece tal fenômeno, aos 18. O Lacan ele abandona isso. Então a gente poder lembrar também nessa questão temporal. Então pensar que é um texto de 1936. Nesse momento, o Lacan estava estabelecendo dessa forma, mas ele mesmo abandona um pouco essa noção, né? Então não é evolucionista também nesse sentido, mas para a gente entender que, até quando depois a gente vai ver a questão de esquema ótico, quando ele vai falar, tudo isso é modelo teórico, né? Tudo isso são modelos didáticos para tentar explicar como que vai acontecendo esse processo, né? E é interessante você ter demarcado isso, porque tem essa diferença entre estágio, né? Tem algumas traduções que estão como estágio, por isso que ali na minha lista tá estágio do espelho, porque do lugar que eu peguei estava como estágio, mas aqui a gente já tá como esse estádio, mas não de um estágio fixo, mas como se fosse assim. Vamos entender como que esses significantes vão se inscrevendo no discurso, a ponto da gente pensar, né, no adulto, como que esses significantes influenciam. Mas para a gente entender do que pensar em algo evolucionista, né? Não tem a ver com fases. O Freud ele falava muito das fases. Ele falava de, né, fase genital, fase anal, fase fálica. Tinha a ver com uma marcação temporal. Então, a criança de 0 a 18 meses, aí depois de não sei quantos a 4 anos. Então, isso é muito uma influência freudiana também, de tentar demarcar ali minimamente, mas que o próprio Lacan abandona depois. Não sei se era bem isso que você tinha perguntado. Vou assumir que sim. Diga, Diana. Desculpa, sim. Boa tarde, gente. Boa tarde, Lorena. Eu fiquei pensando aqui, em que medida que esse outro que diz de mim também não prefigura esses meus outros na vida, né? Porque, por exemplo, quando a gente pensa, né, nesse movimento que a gente faz durante a vida, né, se alienando, separando, a esses ditos, né, em que medida que esse primeiro outro disse de mim que eu não vou, de uma certa forma, encontrá-los por aí, encontrá-los naquilo que dizem de mim, encontrá-los nos modelos, encontrá-los nas idealizações, nas identificações, em que medida esse lugar primeiro, né, não vai ficar ali se repetindo, encontra até significante mesmo, desse lugar de identificações, por exemplo. Em que medidas eu posso pensar uma coisa com a outra? Em que medida eu posso articular isso? Ou não existe essa possibilidade?
Eu acho que dá pra gente pensar um pouco nisso. Eu não, de tudo que eu já li, eu acho que é uma pergunta interessante. Rende uma pesquisa sobre isso. Porque eu não lembro de ter lido em nenhum lugar atribuir uma importância maior a esses primeiros registros. Como se, então esses primeiros significantes ou essa primeira imagem que se cria como sendo ali, né, uma mais importante que a outra ou mais fixa que a outra. Ela guarda uma relação com essas primeiras imagens, mas, por exemplo, isso vai se relacionar com o que, acho que foi a Kelly que colocou, com a noção dos ideais. Então, pensando ali no primeiro andar do grafo, a gente pensar em eu ideal e ideal do eu, guarda uma relação com isso, de como essa imagem de um ideal vai se formando também. E aí, pensar no grande outro como lugar, né, como lugar dos significantes, a gente vai pensar isso mais para frente, cronologicamente pensando no ensino de Lacan. Mas no começo, né, dá para a gente pensar que pequenos outros vão assumir esse lugar de grande outro. A mãe, o pai, né, a professora da escola, e como isso também não vai formando o que seria essa imagem ideal. Então, é, tem uma relação. Eu não lembro de ter visto nada como elegendo prioridades a esses significantes, mas guarda uma relação com essa imagem inicial. Diga, Kelly. Não, então, acho que gira um pouco em torno que a gente está falando, justamente, né, por isso que eu coloquei aí do eu ideal, porque ele fala, né, sobre o eu ideal, então, essa questão dessa instância imaginária e primária, né, do narcisismo dos pais, onde os pais, a criança, ela fica totalmente identificada com os anseios, as demandas dos pais, né, essa questão que acaba fazendo a constituição do eu, né, e aí depois ele fala lá no início da página 98 que ela será também a origem das identificações secundárias. Sim, Então, né, é isso acho que a gente está falando, né, que tem o eu ideal, essa questão primária, tudo mais, esse investimento dos pais, com esses significantes, do que esse bebê e aí esse eu vai se constituindo, e depois tem a questão de que a partir disso vai haver outras identificações, né, outros significantes. E aí eu fiquei. A gente parece que está girando meio em torno desse parágrafo, né? Porque ele está falando disso. sim, tá um pouquinho mais para frente. E aí pensar nessa diferenciação, né? Tanto é que no começo é importante, né? Faz parte esse desenvolvimento a nível de narcisismo primário dos pais, né? Quase como pro Freud seria Vossa Majestade o bebê, né? Esse bebê que é lindo, que é amado, que é desejado, que é perfeito. Então isso também vai compondo essa imagem. Mas é que eu vou abrir para as duas pessoas que colocaram, acho que a Vitória e mais alguém. E aí a gente avança mais um pouquinho para a gente chegar nessa parte que na continuação ele vai falar um parágrafo sobre identificação, depois ele traz sobre essa ideia de imagem especular, até na 98 chegar nessas noções de narcisismo. Deixa eu ver, não vi quem levantou primeiro. Lorena, quando a gente fala também, quando Lacan também diz, né, que não existe grande outro do grande outro, né, porque o grande outro não se trata de uma pessoa, né, mas a forma como o sujeito ele interpreta aquilo que o outro pensa dele, né. Então, quando se fala que vai ter isso que é do início, né? De como o sujeito nomeou no início. Isso perpassa para outras relações, está mais relacionado a isso que o sujeito ele interpreta de outras pessoas também, que ele nomeia como grande outro. Não sei se você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer. Porque, Sim, assim, o pai e a mãe não é um grande outro em si, mas é como ele não. interpreta aquele que é o pai e a mãe, né? O significado que ele dá, a interpretação que ele dá diante do pai ou da mãe. Mas Sim. aí isso carrega para outras relações também, né? Esse grande outro, que no caso também está relacionado a esses significantes que ele leva na vida, entendeu? Perfeito. Por isso que não dá para falar de um grande outro universal, porque o grande outro, ele vai fazer parte da cadeia significante possível daquele caso.
Se a gente for pensar no grande outro, como ele coloca no seminário 17, como bateria dos significantes, então é uma bateria de significantes ou, né, um lugar, um tesouro dos significantes para aquelas articulações que vão surgir a partir do discurso daquele sujeito. Então, por isso Hum. que né, não existe esse grande outro universal elegido previamente. A gente precisa entender naquele discurso quem ou o que vai operar nesse lugar de grande outro. Mas pensando, né, não é uma pessoa, não é uma entidade, nada nesse sentido de pensar que aí seria um erro pensar isso com o axioma, né, a afirmação que ele traz de não existe grande outro por grande outro. A Kelly colocou: a falta no outro permite que o sujeito se constitua. Sim. Vou continuar mais um pouquinho aqui para a gente chegar nessa parte, tá? E aí a gente abre mais um pouquinho para poder discutir. Na 97 ainda. Basta compreender o estádio do espelho como uma identificação, no sentido pleno em que a análise atribui a esse termo, ou seja, a transformação produzida no sujeito quando ele assume uma imagem cuja predestinação para esse efeito de fase é suficientemente indicado pelo uso na teoria do antigo termo imago, né, fazendo uma referência a Freud. Então, o que seria o estágio do espelho? Essas transformações produzidas no sujeito quando ele vai assumir uma imagem a partir das identificações. Isso é um marco, assim, acho que é um parágrafo importante desse texto, que ajuda a gente a orientar um pouquinho do que a gente está falando. A assunção jubilatória de sua imagem especular por esse ser ainda mergulhado na impotência motora e na dependência da amamentação, que é o filhote do homem nesse estádio de infância, parecer-nos-á, pois, manifestar, numa situação exemplar, a matriz simbólica em que o eu se precipita numa forma primordial, antes de se objetivar na dialética da identificação com o outro e antes que a linguagem lhe restitua no universo sua função de sujeito. Aqui foi a outra pergunta que a gente discutiu. Então, essas primeiras identificações vão fazer essa matriz, mas não é uma matriz fixa que vai sofrer essas atualizações, mas tem uma matriz ali que se mantém, essa forma primordial de como foi introduzido na dialética da identificação. Essa forma, aliás, mais deveria ser designada por eu ideal. Se quiséssemos reintroduzi-la num registro conhecido, no sentido em que ela será também a origem das identificações secundárias, exatamente o que a Kelly trouxe, cujas funções reconhecemos pela função de normalização libidinal. Então, aqui, continuando. Mas o ponto é que essa forma situa a instância do eu, desde a sua determinação social, numa linha de ficção, para sempre irredutível para o indivíduo isolado. Ou melhor, que só se unirá assintoticamente, que é por proximidade, ao devir do sujeito, qualquer que seja o sucesso das sínteses dialéticas pelas quais ele tenha que resolver, na condição de eu, sua discordância de sua própria realidade. Então, essas primeiras identificações vão criando essa linha de ficção, essa historinha que a gente conta da gente sobre quem nós somos, quem nós éramos enquanto crianças. Então, essa linha de ficção já tem a ver com esse sentido das identificações primárias com narcisismo primário e secundário, a partir do processo das identificações. E é interessante que isso, né, quando ele coloca só se unirá assintoticamente ao dever do sujeito, que nunca é por uma identificação exata, absoluta, nada nesse sentido, mas por aproximações, por proximidades. Pois a forma total do corpo, pelo qual o sujeito antecipa numa miragem a maturação de sua potência, só lhe é dada como gestalt, isto é, numa exterioridade em que, de certo, essa forma é mais constituinte do que constituída. Então, isso é o que outro ponto que a gente discutiu, que essa imagem ela vai se constituindo, não é sobre uma imagem constituída fixa.
mas em que, acima de tudo, ela lhe aparece num relevo de estatura que a congela e numa simetria que a inverte, em oposição à turbulência de movimentos com que ele experimenta animá-la. Assim, essa gestalt, cuja pregnância deve ser considerada como ligada à espécie, embora seu estilo motor seja ainda irreconhecível, simboliza, por esses dois aspectos de seu surgimento, a permanência mental do G, né, do eu entre colchetes, ao mesmo tempo que prefigura sua destinação alienante. É também prenda as correspondências que o unem ao eu, à estátua em que o homem se projeta e aos fantasmas que o dominam, ao autômato, enfim, na qual tende a se consumar, numa relação ambígua, o mundo de sua fabricação. Então tem algo de alienante também nessa constituição que da imagem do eu, né? Então, alienada também ao discurso do outro. Uma análise serve um pouco para isso, né? Se presta também para não estar tão alienada a esse discurso, né? Isso tem a ver também com essa assunção de imagem, enfim. Por isso que, em alguma medida, não é nosso alvo fazer isso, mas é como se uma análise também nos ajudasse a fazer as pazes com as nossas imagens, com essas projeções que são feitas a partir da nossa imagem. Com efeito, para as imagos, cujos rostos velados é nosso privilégio, ver perfilarem-se em nossa experiência cotidiana e na penumbra da eficácia simbólica, lembrando do texto do Levi-Strauss, a imagem especular parece ser o limiar do mundo visível, e nos fiamos na disposição especular apresentada na alucinação e no sonho pela imago do corpo próprio. Quer se trate de seus traços individuais, quer de suas faltas de firmeza ou suas projeções objetais, ou a observar o papel do aparelho especular nas aparições de duplo, em que se manifestam realidades psíquicas de outro modo heterogêneas. Quando ele fala do duplo, a gente lembrar do duplo especular. Lacan ele vai falar isso em alguns momentos dessa função do duplo especular, que tem a ver com essa dualidade ali entre eu ideal e ideal do eu. Então, a constituição do sujeito ela é a partir do outro, né? E aqui ele vai colocando, né, como que essa imagem especular parece ser o limiar do mundo visível. Então, o como, né, o que se vê tem a ver com a formação significante. Então, a linguagem que nos constitui. Isso é muito interessante, assim. E aí guarda essa relação de como essa constituição do sujeito ela se dá a partir do outro. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Tudo bem até aqui? Lorena, Lorena, desculpa. eu tinha levantado a mão mais Isso, antes, né? eu tava vendo que você tinha levantado antes, depois você abaixou, mas pode falar. Mas era mais para comentar dessa questão de uma ideia de um significante, como se a gente fosse buscar esse significante primeiro, que estava ligado a essa imagem especular lá do início, e que o próprio Lacan já trouxe, né? De que uma análise ela não serve para a gente fazer isso, né? Cavar o passado, né? Naquela ideia do Freud de arqueólogo, para ir buscar uma certa ideia de um significante primordial que vai, de alguma forma, ali aparecer. E aí me veio na cabeça essa ideia, quando a gente estava falando disso, né, de que não importa exatamente se a imagem especular primeira foi a mais importante, acho que foi assim que a gente estava discutindo, alguma coisa nesse sentido, Sim, sim, mas que sim. sim as outras estão ligadas, né? Se era uma mais importante, essa matriz Isso, era mais importante. é, que de alguma forma elas estão ligadas. Então, a análise ela acontece também quando se tem esses outros significantes, essas outras identificações, porque é uma cadeia, né? Então, não precisa exatamente chegar a isso. Quando a gente fala da historicização do passado,
a historicização, né, é mais para ter esses elementos, né, de onde que tá essas identificações, mas numa análise, assim, né, falando da questão mais da praxis, né, da prática e tudo mais, não seria o nosso objetivo chegar nisso, né, nesse mais importante. Então, os significantes que vão aparecendo ali no caso, mesmo que não remetam a essa história passada, da infância, de alguma forma, eles vão ter relação, né? A gente vai ver que vai ter relação e a análise acontece, assim. Sim, sim, vai fazer parte da cadeia. Senão a gente cai naquela coisa de achar uma verdade última das coisas. Como se, chegando a esses significantes primordiais, a gente fosse chegar a uma resolução. Isso é uma ideia freudiana, né? Então, ele colocava, se a gente chegasse ali à causa, né, a esse cerne, a causa das questões, então esse conflito estaria dissolvido, né? E que a gente percebe mesmo com a obra freudiana que não é verdade, né? E o Lacan ele propõe essa mudança na forma de pensar a teoria, também pensando nisso. Então não é sobre esse trabalho arqueológico de chegar nessa causa primeira ou nesse significante primeiro, desse significante da matriz, mas entender que essa matriz constitui parte da cadeia que a gente vai ter acesso também, né? Então, achei interessante você falar da historicização, que é poder pensar também como que né? Ele colocou aqui essa ficção. Então, pensar esse mito individual do neurótico, pensar como que essa ficção foi se construindo, mas pensando muito assim, o que que a gente tem hoje e pensando na noção de tempo lógico, como que a gente vai correlacionar isso com o passado e com o futuro? É interessante porque existe uma representação ali no imaginário das pessoas que a gente vai para análise e vai começar a falar lá do nosso nascimento, né? Da nossa infância, né? Como se fosse algo ali evolutivo mesmo, em cadeia temporal. Sendo que não é disso, né? As pessoas chegam com sofrimento de agora. É um problema no relacionamento, no trabalho, é um sintoma que aparece. Então a gente vai falar, né, desse presente, mas articulando ele a algumas coisas do passado via cadeia simbólica, via significante, e poder pensar isso com essa constituição a partir do futuro, do porvir. Então, achei muito interessante esse comentário da Vitória, senão a gente cai nisso de achar essa causa primeira, esse significante primeiro, primordial, sendo que a gente vai ter acesso à cadeia. Então, se aparece ali um significante nessa cadeia, em alguma medida teve uma articulação possível para que ele aparecesse, né? Senão a gente estaria dentro de uma impossibilidade da cadeia significante que a gente estudou bastante no livro da Luciana Salum. Alguém tinha falado junto com a Vitória, antes da Larissa, só que eu não sei se foi a Larissa também. Deixa eu ver. Então pode falar, Larissa. Ouvindo assim vocês, eu ia perguntar se faz sentido o que eu pensei. Então, não é que a gente vai lá caçando a causa raiz, que eu acho que o povo fala muito assim, né? Mas, assim, o que vai ser importante é o que esse sujeito traz, tipo assim, de muito importante para ele. Né? Tem umas frases que eles trazem, fica repetindo, repetindo, repetindo. E o que sustenta essa frase seria um dos nossos trabalhos. Não sei se faz sentido, assim, se dá para entender o que eu tô falando. Quase como se ele tivesse fixado numa história, sabe? Que repete, repete. Aí não é uma questão assim, nossa, eu preciso achar a raiz de onde veio essa história. A questão é por que ele está tão ligado naquela história. Não sei se faz sentido. O que sustenta aquilo? Sim, o que vai chegar pra gente? Vai chegar a repetição da cadeia simbólica. Isso a gente viu também bastante no livro da Luciana. Então, tem algo que se repete e não é a nível de fala. Isso acho que é uma coisa importante para a gente marcar. Não é uma fala que se repete, mas um significante que insiste ali. Então, a gente vai precisar pegar essas falas e fazer uma extração discursiva para poder ver o que se repete nessa cadeia simbólica. Porque não é a nível de palavra, mas uma palavra, por exemplo, ou um termo, ou uma frase que foi elevado à categoria de significante. Então a gente vai ter acesso a isso que se repete. Que se repete, então se repete, tem a ver com a constituição também, de como tudo isso foi
não originado enquanto causa primeira, mas dá uma notícia para a gente de como essa Constituição tá sendo feita, né? Eu gosto muito de uma citação do Lacan que fala sobre livrar o sujeito das amarras de seu ser. Então, acho que isso tem um pouco a ver. Essas amarras significantes, às vezes, que vão sendo feitas, e através do ato analítico a gente separar significante de significado, propondo outras significações, é uma das coisas que faz esse processo de livrar das amarras do ser. Dá para a gente pensar nessas amarras do significante. Diga, Tayara. Estava te escutando falar e também essa página é incrível, né? Assim, essa anterior acho que diz muita coisa. E aí eu lembrei de uma vez escutando o Martin Meza numa numa fala, né, ele dizia, estava dizendo algo desse respeito, né, da gente ser constituído, né, e ser falado muito antes da gente existir por esse outro, e depois quando a gente vai para o mundo, né, mesmo as crianças já se depararem que esse outro, entre aspas, mente, né, ou que aquilo que se é nomeado não condiz com depois do que se vai viver. E aí ele dava um exemplo muito bobo, mas que anos depois eu experimentei ali na prática com um paciente, assim, que a mãe diz, né, você é o mais fofo do mundo, você é o bebê mais lindo do mundo, e daí essa criança vai para a escola e descobre que tem outros seres humanos que são, né, tão bonitos quanto, então, assim, onde é que está aquele mais lindo do mundo, né, que ela disse, então esse meu grande outro mente, a coisa não bate com aquilo, né, que chega até ele. E, enfim, me deparei depois, né, com um paciente que dizia isso, assim, e foi justamente esse ponto, assim, que ele ficou abismado quando ele descobriu que tinha, né, é, outros meninos que eram mais bonitos do que ele. E como é que era isso? Se as tias diziam, né, que ele era o mais lindo do mundo. Então, essa discordância, né, claro, isso aqui em outros momentos, mas acho sensacional, né, essa criança como ela se vê e que também não bate com essa experimentação, né, Muito interessante, do porque próprio corpinho, isso né? a gente estava fadado ao que o outro diz da gente. Tanto nesse sentido, que esse exemplo ele é interessante porque fala, né? Tem muito a ver com o narcisismo primário, você é o bebê mais lindo do mundo, né? E a gente brinca, né, que para as mães os filhos são os mais lindos do mundo. Mas também o contrário, né? De você é feio, né? Você, né, usa óculos, você é quatro olhos. E todos esses ditos também, o quanto não é verdade nenhum nem o outro. Mas muito interessante esse exemplo. Comentaram alguma coisa aqui se tem relação com o grande outro. Deixa eu ver se foi isso mesmo. E que isso que se repete tem relação, os significantes têm relação com o grande outro que aparece nas relações. Sim, né, é o que a Vitória colocou, pensando que é o grande outro que o sujeito se refere. Essa referência, né, tem tudo a ver com o exemplo que a Tayara colocou. Disso que é dito, mas que inclusive tem a possibilidade de não ser verdade, né? Que tem esse viés da mentira ou enfim, uma impressão um dito, e aí ele vai se deparar com esses outros também, né? Então, disso, de eu sou o melhor, eu acho que isso acontece, isso a gente vê bastante na clínica. A criança que cresce como sendo isso, esse melhor, ou esse destinado às grandes coisas, aos sucessos e tudo mais, e vai se deparar com a realidade ali de que o negócio o buraco é mais embaixo, né? Que não é essa coisa toda, que é difícil, que vai quebrar a cara, que vai falhar, né? É uma ideia de falha aí. Porque senão tem uma ideia de uma quase de uma onipotência ali, né? De eu sou o melhor, logo vou conseguir tudo o que eu quiser. E aí vem toda uma noção ali de castração, de esbarrar no não, você não consegue tudo aquilo que você quer. Deixa eu ver que mais, mandaram mais alguma coisa. Meu chat às vezes dá uma bugada aqui. No livro da Ana Su e Duncan, eles dizem de algo do teatro para o nosso dia a dia. Sim, tem a ver com esse teatro, com a ficção, com esse mito. É muito interessante como a gente vai se constituindo, né, nesse sentido. Que mais? Eu não vou avançar mais no texto, não, porque agora entra numa outra parte, vai falar de mimetismo, fala um pouco da Gestalt, como essa forma, percepção. E no texto eu vou parar por aqui. E aí, então, a gente tem tempo para mais alguns comentários.
Diga, Vitória. Eu acho legal, assim, engraçado a forma como a Ana Su e o Duncan se referem, né? Toda essa ideia que é a psicanálise. Só que muitas vezes eu gosto de lembrar, assim, na minha própria prática clínica, que, que não é a pessoa, né? Porque muitas vezes parece assim, quase que uma responsabilização, né? Olha o teatro, olha essa ficção toda, mas não é aquela pessoa que chega ali, ela está sofrendo justamente por conta desse mito neurótico, né? E para mim, ter isso em vista faz com que eu pense assim a minha prática clínica como uma prática que tem esse cuidado também, sabe? Eu acho que é muito tabu falar de cuidado em psicanálise, por vários motivos aí que eu ainda não sei por quê, mas enfim, muitas pessoas têm esse tabu de falar de um certo cuidado, mas que querendo ou não, a gente está lidando com pessoas, né? E que todo esse teatro e tudo mais, muitas vezes a pessoa não se dá nem conta daquilo, assim. E tá ali justamente para que seja possível ela se dar conta de alguma coisa num lugar de cuidado. Não, perfeito. Eu sempre falo que a gente trabalha com o sujeito que diz, mas antes disso, tem uma pessoa que fala e uma pessoa que sofre. E sofre, tem o sofrimento advindo da linguagem. E isso a gente não pode desconsiderar, né? E olha que desesperador, gente. A gente pensar numa noção de que a gente vive uma história, né? É quase que tema de pesadelo. A gente vive uma história na qual é a gente que escreve, mas a gente não tá conseguindo escrever diferente e tá esbarrando, batendo cabeça no mesmo beco. É desesperador. Você fica ali angustiado no sentido de como que eu faço então para escrever isso diferente? Sendo que existem algumas amarras a nível do simbólico, dessa questão do significante, que impedem a gente de escrever essa história diferente. E a análise entra aí. Senão a gente cai exatamente no ponto que você comentou, né? De ter uma responsabilidade subjetiva. Tá, então se é você que escreve, então você pode escrever diferente. Ah, então por que que você está escrevendo desse jeito? Né? E aí tem um desmerecimento num sentido de que é legítimo o sofrimento advindo daquela marra, né? E a gente vai atuar justamente nisso, não nesse julgamento da história, desse mito, desse teatro. Deixa eu ver o que mais que mandaram aqui. Dessa questão do vídeo, tá. Então acho que é isso por hoje, né? Dá pra gente encerrar aqui pra gente não ter que começar o próximo. Adorei, gente, adorei as interações. Eu falei que a gente vai com calma, a gente não vai ter uma pretensão de esgotar os textos em um, dois encontros, então vamos com calma. Eu acho que apesar da gente a gente avança pouco no texto, mas a gente avança muito em discussão. E eu acho que esse é o diferencial. Porque assim, ler esse texto, vocês já leram várias vezes, né? O meu tá todo rabiscado aqui. Mas parece que a cada vez que a gente revisita, a gente está diferente, os nossos colegas apontam pontos diferentes, e é isso que vai ficando de forma mais rica também, né? O estudo. Então a gente continua na semana que vem. E aí, eu vou abrir uma enquete lá, porque eu tinha pensado em a gente fazer selecionando alguns trechos, mas eu vi que eu selecionei quase todos aqui. Então, eu vou fazer uma enquete se a gente continua linha a linha ou se a gente continua por trechos mesmo que chamaram a atenção. Vou deixar a enquete lá, que aí vocês contribuem um pouquinho também para como a gente continua, certo? Então, até semana que vem. Um beijo, gente. Obrigada, Lorena. Até. Até, Tchau. tchau.